Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Que bom nós poder nos reunir mais uma vez. Que bom a gente poder cantar louvores a Deus. Que bom a gente poder se reunir para ouvir a sua palavra. Que bom a gente poder nos reunir, irmãos, para aprender. Aprender mais de Deus, aprender a sua palavra, nos fortalecer na sua doutrina. Nós só temos que agradecer a esse Deus maravilhoso. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Irmãos, a gente vai ler a partir do versículo 29. Irmãos, vamos ver o que Deus tem para nos ensinar hoje, o que nós podemos nos alimentar na palavra de Deus, para que nós sejamos fortalecidos. Romanos capítulo 8, todos encontraram? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 29, a palavra de Deus diz assim, irmãos. Oi? 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Pai, eu quero pedir em nome do Teu Filho que o Senhor nos dê, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender a Tua palavra, que o Senhor nessa noite nos alimente com ela, Deus, e que o Senhor nos torne um pouco mais forte, que o Senhor nos alimente, que nós, ó Deus, de fato fiquemos mais fortes naquilo que diz a Tua palavra, porque a Tua palavra ela nos alimenta, ela é o alimento da nossa alma. Alimenta a Tua igreja nessa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, e me usa como instrumento para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos concluir o que foi
proposto, né? De apresentarmos e trazer para a igreja o Evangelho de Cristo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na parte que concerne a salvação. Nós vimos aqui, estamos vendo as doutrinas da graça. Nós dizemos as doutrinas da graça, irmãos, mas na verdade nós estamos falando do Evangelho. Nós estamos falando das doutrinas bíblicas acerca da salvação. E quando nós nos propomos a averiguar as Escrituras, estudar um pouco mais, a gente sai, irmãos, da superficialidade e a gente mergulha em águas mais profundas do conhecimento de Deus. Muitas pessoas que estão dentro da igreja evangélica hoje, eles têm conhecimento de que Jesus Cristo morreu por nós. Eles falam que Jesus morreu para nos salvar. Mas muitos deles, irmãos, infelizmente, não conhecem as implicações que estão por trás desta afirmação. Então, é por isso que é importante nós estudarmos as Escrituras, para que nós tenhamos uma fé alicerçada na verdade. Que nós tenhamos uma fé firme, uma fé segura. Amém, irmãos? Nós vamos recapitular um pouco, apenas um pouco do que já vimos até aqui. E quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, nós encontramos ali uma doutrina, nós encontramos o conceito de depravação total. Uma palavra até estranha, ou sei lá, feia, depravação total. O que é isso? Na verdade, é um termo teológico, né, uma doutrina da Bíblia que foi colocada dessa forma para nos remeter a uma verdade bíblica que diz que o pecado afetou toda a humanidade. E não somente afetou toda a humanidade, o pecado afetou tudo em nós. Afetou a nossa mente, afetou as nossas vontades, afetou o nosso coração. De tal modo que ninguém consegue se achegar a Deus, se religar a Deus por meio de um bom comportamento, por meio de praticar boas obras. É impossível que qualquer pecador seja justificado diante de Deus por causa das suas boas obras. Porque embora esse termo seja algo tão pesado, depravação total, isso não quer dizer que nós não somos capazes de praticar boas obras. Sim, nós somos capazes de praticar boas obras, mas ainda assim elas são manchadas pelo pecado. É disso que trata essa doutrina. E é assim que o Evangelho inicia. O Evangelho começa falando, irmãos, que nós precisamos nos arrepender. Então, do que nós temos que nos arrepender? Será que é de algum pecado específico? Não necessariamente. Nós temos que nos arrepender porque toda a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos pecadores, irmãos. A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 10 e 12, diz assim, irmãos: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, o pecado trouxe a nós morte e trouxe escravidão. De modo que o ser humano ele é escravo do pecado. Ele é escravo das suas próprias vontades. Ele é escravo das ideologias do mundo. E ele é escravo de Satanás. O ser humano sem Cristo está morto em seus pecados e delitos, como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Vamos ler, a partir do versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne,
seguindo os desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Esse é o conceito de depravação total. Essa é uma acusação verdadeira que as Escrituras têm sobre todos os homens. Depois que o pecado entrou no mundo, todos foram destituídos da glória de Deus e todos pecaram. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos ao analisar as Escrituras, ao analisar o Evangelho. E a segunda verdade que nós encontramos, irmãos, é a eleição incondicional que foi pregado aqui. Nós também ouvimos esse conceito e aprendemos sobre ele. E o que significa eleição incondicional? Deus escolheu e predestinou, livremente por sua bondade e por sua graça, uma parte dos pecadores, desses que estão perdidos. Ele escolheu e predestinou para a adoção de filhos em Jesus Cristo. Por que se chama eleição incondicional? Porque quando Deus fez isso, Ele fez lá na eternidade, e Ele não impôs nenhuma condição para salvar, uma vez que todos os pecadores estavam perdidos e sem nenhum mérito diante de Deus. Que condição Deus poderia exigir? Eleição incondicional. Deus, irmãos, Ele faz isso, Ele escolhe soberanamente. Foi uma livre escolha de Deus que Ele fez. Por qual motivo? Para exaltar o louvor da sua glória. Ele fez isso para o louvor da glória de seu nome. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para louvor da gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, irmãos, que por sua graça, Ele não deixou que todos se perdessem. Muitas pessoas consideram injusto Deus escolher alguns para salvar. Na verdade, nós deveríamos ficar espantados de que Deus salvasse algum de nós. Uma vez que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há quem busque a Deus, mas Deus, para o louvor da glória da sua graça, Ele fez isso. Em Jesus Cristo, Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Louvado seja Deus. Irmãos, e a terceira verdade que nós podemos encontrar acerca da salvação, quando estudamos as Escrituras, é uma doutrina maravilhosa, uma doutrina onde Deus também ali coloca em prática a sua soberania. Essa doutrina se chama expiação limitada ou expiação particular. Alguns pregadores não gostam de usar o termo limitada, porque meio que dá a impressão de que a graça de Deus foi limitada, mas não se trata disso. Expiação significa, irmãos, que Deus não podia simplesmente salvar esses pecadores sem que a sua justiça fosse satisfeita. E o que significa expiação limitada? Significa que Jesus Cristo veio a esse mundo para expiar os pecados dos escolhidos, os pecados dos eleitos de Deus. O que significa expiar? Ele veio cobrir, tirar a culpa, por meio de um sacrifício santo e perfeito, que foi o derramamento do seu sangue. Nós chamamos de expiação limitada, porque diferente do que muita gente acredita ou prega,
Jesus não morreu por todo mundo. Jesus não morreu por todos. Jesus morreu por aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Jesus morreu pela sua igreja, irmãos. Então, nós vamos encontrar lá em Romanos 3, versículo 23 ao 25, essa questão de que Deus propôs no sangue de Cristo como propiciação pelos nossos pecados. E diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, irmãos, é um resgate por meio de um pagamento. É um resgate por meio de um valor que foi pago, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Este sacrifício justifica apenas os eleitos de Deus. O sacrifício de Jesus Cristo, ele não justifica todas as pessoas. Jesus Cristo morreu especificamente por aqueles que Deus, por sua graça livre, escolheu salvar, sem que o homem tenha nenhum mérito nessa salvação. João capítulo 17, versículo 9, irmão, diz assim: Jesus orando, ele diz assim: é por eles que eu rogo. Por quem? Por quem eles? Pelos eleitos de Deus, pela igreja. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está diante de Deus, rogando, não pelo mundo, mas por aqueles que Deus deu a ele, porque são de Deus, porque pertencem a Deus. A quarta verdade bíblica, irmãos, que nós aprendemos é a doutrina chamada graça irresistível. E o que é graça irresistível? Significa, irmãos, que Deus, no tempo, Ele alcança aqueles que Ele escolheu na eternidade, e Ele alcança de forma que o pecador não consegue resistir. Ele derrama, irmãos, sobre aqueles pecadores que foram escolhidos uma graça irresistível, de modo que é impossível, repito, impossível um eleito de Deus resistir ao chamado eficaz. Nós temos essa segurança. As Escrituras nos garantem isso, irmãos. Nos garante que esse chamado, ele é um chamado soberano, de modo que as ovelhas de Cristo, elas ouvem a voz do pastor e seguem, como está escrito em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Isso é o Evangelho. Essas são as verdades maravilhosas da graça do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por fim, irmãos, nós chegamos na quinta doutrina. A quinta verdade de Deus, a quinta verdade das Escrituras acerca da salvação dos eleitos. Ela se chama perseverança dos santos. Essa doutrina, irmãos, ela vem de fato para fechar com chave de ouro aquilo que nós precisamos entender acerca da palavra de Deus e do Evangelho. Porque a doutrina da perseverança dos santos, ela nos ensina e ela nos garante que todos aqueles que na eternidade foram escolhidos e predestinados em Cristo Jesus, eles vão perseverar na fé. E isso tem uma implicação
maravilhosa. Porque diz, irmãos, que os eleitos de Deus, eles jamais se perderão. É impossível um eleito de Deus perder a salvação. É importante a gente ter essa convicção, essa certeza, porque ao longo da nossa caminhada, naturalmente pode surgir na nossa mente algumas dúvidas, alguns anseios, por nossa fraqueza. Em algum momento a gente pode trazer algumas dúvidas se nós de fato seremos salvos. Se nós receberemos a coroa da vitória, se nós iremos de fato estar na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a questão é, já que ninguém tem merecimento diante de Deus, e já que Deus, Ele escolheu algumas pessoas para salvar, com base somente na sua escolha livre, já que Jesus Cristo morreu por essas pessoas, e essas pessoas foram chamadas graciosamente, de forma irresistível. A questão é, será que nós podemos ter certeza absoluta da salvação, irmãos? Será que nós encontramos nas Escrituras segurança, garantia de que seremos salvos, de fato, de que somos salvos? Ou será que é possível um eleito de Deus não perseverar na fé e perder a sua salvação? Nós temos que levar em conta de que a maioria das pessoas que se dizem evangélicas, elas acreditam que sim. Elas parece que não compreenderam a soberania de Deus. Elas não compreenderam que foi Deus na eternidade que escolheu soberanamente. E elas parecem que se confiam nas suas obras. Porque elas acreditam que o eleito de Deus, aqueles que foram escolhidos, aqueles por quem Jesus Cristo pagou o preço, em algum momento da sua vida eles podem desviar da fé e se perderem. E jamais voltar para o seio da igreja e jamais herdar a vida eterna. Mas, de fato, irmãos, será que o eleito vai perseverar até o fim? E se por acaso um eleito chegar a ter, daqui mais para adiante, os 30, 40, 50 anos, será que ele vai perseverar? Visto que muita gente na igreja, em tão pouco tempo, desanima. Sai da igreja, não volta mais. Mas nós estamos falando de um povo específico, dos eleitos de Deus. E se por acaso as dificuldades dessa vida nos desanimar de tal forma que a gente decida abandonar a Deus? As tribulações, as angústias, ou as perseguições, ou as necessidades básicas, nos tirar a fé, nos tirar a alegria da salvação. Como nós podemos viver em paz, confiante de que a nossa salvação está garantida? Temos nós amparo nas Escrituras? O Evangelho nos garante isso. A minha intenção e a minha oração a Deus nessa noite é que cada um de nós saia daqui com as respostas em relação a esse questionamento. Para que quando você estiver passando por um momento de frieza, de fraqueza, você se lembre das verdades que vai ser dita aqui nessa noite. Então, irmãos, eu começo dizendo, aliás, eu repito, que é falso todo e qualquer ensino que diz que um eleito de Deus pode perder a sua salvação. E eu quero dizer para os irmãos que não importa as credenciais daquele que está dizendo isso. Não importa se o camarada é um teólogo, não importa se ele é um professor de seminário, não importa se ele é um famoso da internet, não importa se ele tem muitos seguidores, todo e qualquer ensino de que um eleito de Deus pode desviar da caminhada e perder a sua salvação e nunca jamais voltar,
esse ensinamento é falso. Esse ensinamento é uma heresia. A ideia de que alguém que está em Cristo, irmãos, pode se perder e ser condenado é simplesmente absurda. E não encontra amparo nas Escrituras. Quem ensina isso está pregando heresia, não compreende a soberania de Deus e não tem compreensão clara do que foi a obra de Cristo na cruz do Calvário. É um ensinamento falso. Então eu quero trazer aqui para os irmãos garantias claras das Escrituras dessa afirmação que eu estou fazendo, dessa doutrina da perseverança, da preservação dos santos. Eu quero dizer, irmãos, que quando a Bíblia fala em santos, diferente daquilo que nós aprendemos com a cultura, santos aqui não está se referindo apenas aos profetas, como a cultura diz. Porque a cultura, ou a tradição católica romana, ela chama de santo os profetas, ela chama de santos os apóstolos, ela chama de santos aqueles que passaram por um processo onde foi canonizado, onde a Igreja Católica disse, é santo. Mas as Escrituras chamam de santos todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que são os eleitos de Deus são os santos. Por isso nós dizemos perseverança dos santos. Paulo, no início da carta aos Romanos, ele escrevendo aos Romanos, ele diz que nós fomos chamados para sermos santos. Então, voltando para Romanos 8, versículo 29, a primeira garantia que nós encontramos nas Escrituras, eu quero dizer para os irmãos que os decretos de Deus vão se cumprir. Grave essa frase na sua mente. Os decretos de Deus, eles irão se cumprir. Romanos 8, versículo 29 diz assim, vamos ler o 29 e o 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe bem claro nesses textos. Eu pisquei os olhos ou faltou luz aí? Foi bem na hora que eu pisquei, eu achei que... Enfim. Eu quero chamar a sua atenção para os verbos que foram mencionados nesses textos. Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Eu quero a sua atenção para esses verbos. Aquele que tem um mínimo de entendimento de português, entende que esses verbos estão no passado. No passado. Conheceu, que nós entendemos aqui, conheceu como escolheu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Isso, por que está no passado? Porque tem a ver, irmãos, com os decretos eternos de Deus. Todos os escolhidos de Deus, eles foram predestinados. Lá no passado, Deus escolheu e Deus predestinou. Está no passado. Todos aqueles que estão em Cristo hoje, Deus chamou. Está no passado. E Deus também justificou. Está no passado. Mas o último verbo aqui fala
glorificou. E isso é outra coisa que chama a nossa atenção. Porque nós não fomos glorificados ainda. Nós não recebemos um corpo glorificado. A glorificação dos santos ainda não aconteceu, embora o texto está dizendo que Deus glorificou. Então, isso não quer dizer que tudo isso já se concretizou no tempo, mas quer dizer que foi garantido na eternidade. Porque quando Deus decreta, é impossível de não acontecer. Então a palavra de Deus diz, escolheu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Tem alguém aqui glorificado? Não. Será que Deus já chamou todos os eleitos? Eu acredito que muitos eleitos ainda nem nasceram. Mas a palavra de Deus está dizendo, chamou. Então, se eles nem nasceram, não foram chamados, também não foram justificados. A palavra de Deus está dizendo, justificou. Isso tem a ver com um decreto eterno. Quer dizer que é impossível não acontecer. Irmãos, a glorificação só acontecerá no fim, quando Jesus vier outra vez. E ressuscitar os crentes, e só depois os vivos receberão o seu corpo glorificado. A gente vai encontrar esse ensinamento em 1 Coríntios 15, do 35 a 49, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Ainda assim, os verbos estão no passado. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que esses verbos eles estão no passado, porque se Deus decreta, ainda que algumas etapas da salvação não tenham acontecido, é impossível que não aconteça. Então Deus diz, glorificou. Porque é impossível. Irmãos, quem vai desfazer um decreto de Deus? Quem vai desmanchar, desfazer aquilo que Deus fez? Aquilo que Deus disse? Essa linguagem que aparece no passado, a gente vai encontrar também lá em Apocalipse 13, versículo 8, diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Quem é que vai adorar a besta? Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ou seja, todos os que não têm o seu nome escrito no livro da vida adorarão. Mas me chama a atenção a afirmação de que esse livro pertence ao Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Desde a criação do mundo. Mas nós não sabemos que Jesus Cristo, ele morreu no tempo, na história. Nós não sabemos que ele morreu há 2000 anos. Aqui está tratando, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, e está tratando de uma visão. Está tratando de uma visão. E diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Os irmãos percebem que esses verbos que nós vimos no passado, esse texto que nós lemos em Apocalipse faz a mesma afirmação. Jesus Cristo morreu antes da fundação do mundo. Mas nós sabemos que ele morreu no mundo. Por que essa afirmação que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Porque a morte de Jesus Cristo pelos eleitos é um decreto eterno, imutável e impossível de não acontecer. Tanto que aconteceu. Aconteceu no tempo, porque os decretos de Deus não podem ser anulados. Foi Deus quem decretou, irmãos. Foi Deus quem escolheu, foi Deus quem predestinou.
Foi Deus quem chamou. Deus quem justifica e Deus quem glorifica. E todas essas garantias estão em Cristo Jesus, para a sua igreja, para os seus eleitos. E glória a Deus por isso. Isso nos dá tranquilidade, isso nos dá paz, isso nos dá segurança, isso nos dá a certeza da salvação. Mas eu quero falar de uma segunda garantia de que os eleitos de Deus não perdem a sua salvação e que eles vão perseverar na fé até o fim. Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo aqui está fazendo uma pergunta retórica. Uma pergunta que a resposta é: ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Quem pode ir contra Deus? Se Deus escolheu, se nós somos alvos da graça salvadora do Deus Todo-Poderoso, se nós pertencemos a Deus, quem pode ser contra nós? No sentido que nós venhamos perder a nossa salvação, no sentido que nós venhamos deixar de perseverar. Quem é que pode, irmãos, lograr êxito em destruir a nossa salvação? João 10:28. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém pode arrancar da mão de Jesus os seus eleitos. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Irmãos, Deus é por nós. Quem é mais poderoso do que Deus? Quem pode nos tirar das mãos de Deus? Quem pode ir contra Deus? Quem pode desencaminhar os eleitos de Deus? Ninguém. Essa é a resposta. Terceira garantia. Deus nos deu o seu bem mais precioso. Romanos 8:32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Irmãos, se Deus, preste atenção, Deus escolheu um povo lá na eternidade. E para que esse povo fosse justificado e tivesse a sua culpa apagada, Ele nos deu o seu Filho. Ele nos deu o seu bem mais precioso. Irmãos, nós temos que levar isso em grande conta. Nós temos que levar em consideração que Deus nos deu aquilo que Ele tinha de maior valor. Deus nos deu o objeto do seu amor eterno. Como Ele não nos daria a salvação? Como Ele não nos garantiria a salvação? Como nós vamos perder a salvação, irmãos? Como nós não vamos perseverar? Se Deus nos deu aquilo que Ele mais ama, como não nos daria a vida eterna? Como Ele não ia garantir que os eleitos de Deus chegassem a que se fosse concluído todas as etapas da salvação? Mateus 3:17 é aquela passagem quando Jesus foi batizado. A palavra de Deus diz que ouviu-se uma voz do céu. João diz, né? E viu o Espírito descer sobre ele como uma pomba. Uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, nele está todo o meu prazer. Então, se Deus nos deu aquele que é o objeto do seu amor eterno, como não nos daria
com Ele, juntamente com Ele, todas as coisas. Irmãos, isso é uma garantia de que os eleitos serão preservados. Como não nos daria com Ele todas as coisas? Irmãos, a morte de Cristo, ela foi substitutiva. Foi uma morte vicária. Ele substituiu os eleitos. Cristo recebeu a condenação em lugar deles. Deus não é injusto para punir os eleitos em Cristo, punir a conta do pecado dos seus eleitos em Cristo e depois punir essas pessoas que tiveram sua culpa apagada pelo sacrifício de Cristo. Então é um absurdo dizer que um eleito de Deus pode perder a salvação. Deus não é injusto para punir aqueles que não têm culpa. Porque diante de Deus, os seus eleitos não têm culpa. Deus também não vai cobrar uma conta duas vezes. E essa é a nossa garantia, irmãos. Aqui Cristo Ele trocou de lugar conosco. Ele nos substituiu. Ele recebeu toda a ira que os nossos pecados merecem. Romanos capítulo 8 começa falando sobre essa garantia. O versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Garantia na palavra de Deus sobre a preservação dos eleitos de Deus. A quarta garantia da palavra de Deus é que a nossa justificação vem de Deus. Romanos 8,33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É uma pergunta retórica que a resposta é ninguém. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É claro, irmãos, que durante a nossa vida, muitos irão nos acusar. Muitos vão apontar as nossas falhas. Muitos vão trazer de volta o nosso passado. E muitos outros ainda vão ficar na espreita, esperando a gente pisar na bola para que eles nos acusem. E em muitos momentos da nossa caminhada, eles vão fazer isso com razão, porque nós somos pecadores. Mas a questão é, tem algo que nem o mundo, nem Satanás pode fazer. É nos acusar no tribunal de Deus. Ninguém pode acusar um eleito no tribunal de Deus. Irmãos, quando nós nos apresentarmos diante de Deus e tivermos sobre nós, na presença de Deus, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, ali diante do Senhor dos Senhores, ali diante do justo juiz de todo mundo, só há um veredito. Quando o juiz vai bater o martelo e vai olhar para os seus filhos, aqueles que foram predestinados, escolhidos, aqueles que tiveram os seus pecados expiados pelo sangue de Cristo, só há um veredito. Deus vai olhar para eles e vai dar uma declaração que diz: justos, santos, perfeitos, sem mancha, sem mácula e sem defeito, porque nós estaremos vestidos com a justiça de Jesus Cristo.
Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Cristo pagou toda a nossa conta, irmãos. O sangue que nos purificou de todo o pecado, por causa da justiça do seu Filho, Deus dá essa declaração que é irrevogável: santos, perfeitos, sem mancha e sem mácula, lavados pelo sangue de Cristo. A nossa justificação vem de Deus. A nossa justificação não vem do mundo, nem dos nossos acusadores. E a quinta garantia: foi Cristo quem morreu por nós. Isso tem implicações tremendas. Dizer que Cristo morreu pelos eleitos tem uma garantia que é impossível de ser invalidada quanto à nossa salvação. Irmãos, o preço que foi pago pela nossa salvação foi o sangue de Cristo. Nós não fomos comprados por sangue de um pecador. Nós não fomos comprados pelo sangue de Paulo. Nós não fomos comprados pelo sangue de Pedro. Nós não fomos comprados pelo sangue de Maria, de José e nem de João. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Quem nos acusará, irmãos? Foi Cristo quem morreu por nós. Ou antes, foi Ele quem ressuscitou. Quando as Escrituras dizem que foi o sangue de Cristo quem pagou pela nossa culpa, e dizem também que Ele ressuscitou, que Ele está à direita de Deus e que intercede por nós, significa dizer que Ele é não somente o sacrifício que nos justifica, mas Ele é também o sumo sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós. Irmãos, quem é que vai tirar Jesus Cristo do lugar onde Ele está agora, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem é que vai invalidar o sangue derramado? Quem vai fazer que esse sangue volte às suas veias? Quem vai tirar Jesus da cruz? Quem vai invalidar um sacrifício precioso? Um decreto eterno, soberano de Deus? Foi Cristo quem morreu por nós. Ele quem nos justifica. Ele que está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Quem morreu por nós foi Jesus. Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor. Ele que está sentado no trono à direita de Deus, intercede por nós. E não há ninguém que possa anular essa obra que foi consumada na cruz. Glória a Deus que nos deu seu Filho. Glória a Deus, irmãos, que Deus que nos garante em Cristo Jesus todas as bênçãos celestiais. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós encontramos aqui outro verbo no passado. Nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo. O apóstolo Paulo conclui com muita alegria, dizendo, no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia, ou perseguição,
ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. É tudo que nós encontramos nas Escrituras. É amparo para essa doutrina, a perseverança dos santos, a certeza de que os eleitos de Deus serão preservados. Eles jamais se perderão. É impossível. Filipenses 1:6, Paulo diz: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma afirmação gloriosa. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. É triste, irmãos, mas a gente ouve a palavra de Deus muitas vezes sendo usada tão fora de contexto. Eu me lembrei aqui agora, citando esse versículo, que uma vez eu encontrei um amigo da escola e a gente conversou um pouco, e aí ele disse: tu está com esse carro? Agora eu comprei esse carro. Eu disse: comprei. Ele disse: Deus é fiel. A palavra de Deus diz que ele vai completar aquilo que ele começou. E o que foi que ele começou? Ele começou a me dar um carro? Não, irmãos. A obra que Jesus começou nos eleitos é a obra da salvação. Nós temos essa garantia de que ele vai completar. A menos, irmãos, que ele não começou. De que aquela pessoa não começou, não porque ainda não foi alcançado no tempo, chamado no tempo, mas se de fato aquela pessoa não é um eleito de Deus, mas todos os eleitos de Deus, eles têm essa garantia. Eles têm essa segurança de que eles serão aperfeiçoados. De que a obra vai ser completada até o dia de Cristo Jesus. Então, diante dessas verdades, diante dessas afirmações soberanas da palavra de Deus, existem muitas pessoas que consideram que isso seja uma injustiça, ou pessoas que não suportam ouvir falar sobre a soberania de Deus, e elas começam a fazer perguntas tolas acerca dessas garantias que nós temos. Então eles vão perguntar algo do tipo: essas garantias não vai anular a vida prática dos eleitos? Essas garantias de que eles já são salvos não vai conduzir eles a levar uma vida desleixada, não vai fazer com que eles vivam em pecado. E aí eles perguntam assim, com cinismo: por que orar se Deus já decretou? São muitas as perguntas que chegam a nós. Vamos responder essa. Por que orar se Deus já decretou? Os filhos de Deus oram porque Deus ordena que ore. A palavra de Deus vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17: orem sem cessar. Orem continuamente. Efésios 6,18: perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração por todos os santos. Orem por todos os que exercem a autoridade. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Não vamos nos estender nessa resposta. O crente deve orar buscando comunhão com Deus.
Irmãos, o crente que não ora, esfria, esmurece, não se fortalece. A oração é um meio de graça que nos mantém em comunhão com Deus. Então, uma marca daqueles que são eleitos de Deus é que eles têm uma vida de oração. Se nessa noite a gente percebe que não tem uma vida de oração, então vamos buscar ter uma vida de oração. Devemos nos arrepender. Até Jesus Cristo, que é Deus, tinha uma vida de oração. Porque a oração, irmão, significa que nós estamos na dependência de Deus. Todo o tempo. Quem não ora esmorece. Quem não ora vive como se não precisasse de Deus. Mas eles perguntam também algo do tipo, por que evangelizar? Se Deus já escolheu, Deus já predestinou, Deus já, segundo os seus decretos eternos, já chamou, justificou, glorificou. Para que então sair pregando o evangelho? Por que anunciar as boas novas, se Deus já tem os seus eleitos? Ô irmãos, saber que Deus tem pessoas para ser alcançadas é o que nos motiva. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós cumprimos o mandamento, ide por todo mundo, anunciar o evangelho a todas as criaturas. Deus manda que se pregue. Aprove a Deus chamar os que creem pela loucura da pregação. Então, saber que Deus já tem os seus eleitos, não nos dá motivo para nos acomodarmos em relação a pregarmos o evangelho. E nós não sabemos de fato quem são os eleitos. Vejamos o que diz Atos 18, versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Por que Paulo evangelizava? Por que Paulo pregava o evangelho? Por que Paulo percorria continente e atravessava mares? Porque ele tinha consciência e a certeza de que Deus tinha os seus eleitos. Então, as garantias que nós temos da nossa salvação, as garantias de que Deus tem os seus eleitos, não nos motiva a não anunciar o evangelho. Pelo contrário, nós vamos porque sabemos que Deus tem os seus eleitos, que eles vão ser chamados por meio da pregação do evangelho. Glória a Deus por isso. Então, eles perguntam, essa pregação não deixa os eleitos acomodados? Quanto à santificação, eles não vão viver uma vida toda desleixada, sem se preocupar com santidade. Eles não vão, por exemplo, se sentir à vontade para viver pecando. Mas uma marca evidente na vida de um eleito é que um eleito ele persevera na fé e zela pela santidade. Paulo responde a essa pergunta em Romanos 6, a partir do versículo 1, ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Se Deus olhou para nós e só viu pecado, se Deus nos escolheu com base não em nada de bom que nós fizemos, mas na sua graça, e aquilo que tornou necessária a nossa salvação foram os nossos pecados, então, que diremos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Nós não temos motivos para viver pecando porque temos a nossa salvação garantida em Cristo. Pelo contrário, os eleitos de Deus, eles perseveram, eles zelam pelo que é santo, pelo que é puro, pelo que é bom, pelo que é amável, pelo que é agradável. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. 1 de Pedro 2:1 diz assim: para os crentes, para os predestinados, para os eleitos de Deus, diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Versículo 11: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então, irmãos, a garantia da nossa salvação não é permissão para o pecado, mas é um estímulo para a santidade. Aqueles que não se importam com o bom proceder, com um bom testemunho, aqueles que não se importam com santidade, aqueles que não perseveram nas implicações de ser um salvo, aqueles que não têm a alegria de compartilhar as boas novas, aqueles que não têm o hábito de manter uma comunhão com Deus em oração, aqueles que não têm vontade e alegria de ler as Escrituras, de buscar conhecer mais Deus, deve reavaliar a sua vida. Aquelas pessoas que vivem guardando pecados de estimação, aquelas pessoas, aqueles crentes que vivem sem resolver questões, pendências de pecado, devem lutar contra isso, devem resolver essas questões. Porque Deus, irmãos, Ele nos chamou para isso. Quando a Bíblia diz que nós fomos escolhidos para a adoção de filhos, predestinados em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Ele fez isso para que Cristo nos apresentasse diante de Deus santos e irrepreensíveis, sem mancha. Nós devemos perseverar na santidade, porque isso é bom, porque isso é agradável, porque é assim que procede um filho de Deus. Amém? Que você saia daqui nessa noite confiando nas garantias que a palavra de Deus nos dá acerca da nossa salvação, acerca da perseverança. E que você entenda que ser um escolhido, existem implicações para as nossas vidas práticas. Muitas são elas. Nós devemos nos debruçar nas Escrituras e conhecê-la, para que a gente não seja um crente meia boca,
um crente fraco, mas que nós sejamos fortalecidos na palavra de Deus. Como Cristo vai nos apresentar igreja gloriosa diante do seu Pai, sem mancha, sem mácula, se nós olharmos para a nossa vida e constatarmos que não há perseverança. Se isso acontecer, nós devemos de fato clamar a Deus. Devemos ter arrependimento e buscar nos fortalecer em Cristo Jesus, para o louvor da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos finalizar, irmãos, cantando louvores ao nosso Deus eterno, soberano e digno de toda honra e glória. Aleluia. Eu já quero fazer uma oração e quero interceder por cada um de nós, quero interceder pela igreja diante de Deus, para que nós sejamos reavivados. Nós somos uma igreja tão pequena, né? Tão pouca gente, é impossível a gente não observar e não perceber aqueles que estão cambaleando na fé. Oh Deus, nós nos reunimos aqui porque nós queremos ser fortalecidos pelo Senhor, nós queremos buscar a Tua face. Nós nos ajuntamos aqui para Te adorar, para ouvir a Tua palavra, mas nós precisamos que as verdades que nós ouvimos da Tua palavra traga renovo para as nossas vidas, traga transformação, traga mudança. Eu quero interceder diante de Ti, pela minha vida e pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, Senhor. Oh Deus, fortaleça aqueles que estão fracos, levanta os caídos, fortalece aqueles que estão abatidos. Senhor, que a certeza da nossa salvação seja o motivo de toda a nossa alegria. A certeza de que o Teu Filho nos redimiu, nos trouxe a redenção. Ele pagou um preço tão alto com o Seu sangue precioso. Essa certeza, ela deve produzir em nosso coração uma vida prática de santidade, de entusiasmo, de alegria, a alegria da salvação, a alegria, meu Deus, de anunciar as boas novas, a alegria de Te servir. Essas verdades, Senhor, deve tirar de nós a preguiça, deve tirar de nós, meu Deus, o vitimismo, deve tirar de nós as angústias, os medos e os anseios, porque é o Senhor que nos fortalece. A nossa força está em Ti. Nós não temos nenhum recurso fora de Ti. Por isso eu intercedo por cada um de nós, por essa igreja. Fortaleça cada irmão. Oh Deus, fortaleça cada irmão dando a certeza e a convicção das garantias que nós temos na Tua palavra, da salvação. E nos impulsione por meio dessas garantias a viver uma vida que glorifique a Ti nesse mundo. Em nome de Jesus, nós Te oramos. Aleluias. E glória a Deus.
formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia! Maravilhoso é te adorar. Maravilhoso é te servir. Maravilhoso é viver para ti, Senhor. Nos conduza para os nossos lares. Quebrante os nossos corações. Transforme as nossas vidas. Porque nós temos bem certo, meu Deus, que todas as bênçãos celestiais estão para nós em Cristo Jesus. Amém? E glória a Deus.